É hora de conversar com a Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. Mônica falando sobre o futuro ministro da Economia, Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Vamos ver se vai ter uma nova configuração, né? Mas enfim, Fernando Haddad se encontra com o ministro da Economia da Argentina e debate a relação entre os dois países. Mônica, bom dia para você. Oi, Carla, bom dia a todos. Pois é, o nosso futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebeu na sua casa em São Paulo, para um encontro reservado há alguns dias, o ministro da Economia da Argentina, o Sérgio Massa. Bem a Argentina, né, que ela era levantada como um grande fantasma, né, pelo presidente Jair Bolsonaro, vocês querem virar uma Argentina, etc, etc. A Argentina está mal, está em crise, tem uma inflação altíssima, mas aquilo que eu acho que eu já comentei aqui, né? Andar pelas ruas de Buenos Aires é mais seguro do que andar pelas ruas de São Paulo, né? E o número de moradores de rua que a gente vê nas ruas, mesmo em regiões centrais, é infinitamente menor do que as famílias que a gente vê aqui em São Paulo, por exemplo. Então a Argentina não está bem, né? Mas o Brasil também não está bem. Então a gente teve aí esse encontro desses dois ministros. Eu não sei se vocês têm a foto aí, Carla, que eu mandei para exibir, o Haddad aí de camiseta, calça jeans, o Massa estava mais formal, estava com um terno, né? Estava mais, enfim, veio mais encarando como uma coisa mais oficial, assim, mas o Haddad recebeu ele em casa num ambiente bem informal. E os dois discutiram, né, como incrementar essas relações bilaterais, relações que estão em crise, uma crise aprofundada a partir de 2019, quando Bolsonaro assumiu a presidência da República. O Massa, cara, ele é uma espécie de super-ministro, né? Ele comanda, como o Paulo Guedes foi aqui no governo do Bolsonaro, ele comanda várias áreas na Argentina, inclusive energia, né, indústria. Então a equipe dele, ele e a equipe dele informaram ao Haddad que na era do presidente Jair Bolsonaro, os financiamentos do BNDES, por exemplo, para empresas brasileiras que exportavam para a Argentina, despencaram. Então, esse comércio foi abalado. O que aconteceu? As empresas da China entraram no lugar das brasileiras, porque a China segue financiando fortemente suas empresas. Então, as empresas chinesas que exportam entraram nesse mercado, que era o mercado das empresas brasileiras. O comércio entre o Brasil e a Argentina caiu, segundo eles conversaram, cerca de 40%, cara, é muita coisa, né? Um país vizinho com quem a gente pode ter uma relação econômica intensa. Então, o futuro ministro brasileiro, Fernando Haddad, e o Sérgio Massa, ministro atual da Economia e também pré-candidato a presidente da Argentina, conversaram sobre as diversas formas de retomar uma relação mais intensa, né, que poderia ser vantajosa para ambos. Também participou dessa conversa o futuro secretário executivo do Ministério da Fazenda do Brasil, o economista Gabriel Galípolo, né? E, por exemplo, você tem uma outra área em que o Brasil e a Argentina podem ter complementaridade. A Argentina tem uma reserva chamada Vaca Muerta, que é a segunda maior reserva de gás xisto do mundo, que está começando a ser explorada. E o Brasil já tem até um memorando, né, para tentar fazer um pacto energético com a Argentina, que prevê que o Brasil financie uma parte da construção do gasoduto da Argentina para futuramente a Argentina ceder gás para o Brasil. Gás que é uma fonte de energia fundamental para o Brasil. Então são muitas as complementaridades, a proximidade até nos obriga, né, o cara a ter um relacionamento. Pode ser um bom relacionamento, pode ser um mau relacionamento, mas não escapamos de lidar com a Argentina e nem a Argentina escapa de lidar com o Brasil. Então aí o futuro governo já tentando na prática, não só apenas com a visita do Alberto Fernandes ao Brasil, foi o primeiro presidente que veio ao Brasil para cumprimentar o Lula, não só com ele, mas também já uma conversa entre ministros da Fazenda, Carla. Não, a relação de proximidade é enorme, inevitável, como disse a Mônica. Claro, né, Mônica, que assim, a gente passando essa informação, alguns ouvintes se manifestaram, por exemplo, o Hernandi Farma, fala assim, excelente exemplo para o país, orientação do ministro da Argentina, agora a gente vai pro buraco. Falando porque a situação da Argentina não tá nada fácil. Também quem mais? O Ricardo, começou bem. Só lembrando, a condição atual da Argentina é a seguinte, né? Esse ministro Sérgio Massa, ele assumiu, foi em agosto, né, Mônica? Em agosto, tentando lidar com essa crise enorme, a crise cambial, a inflação,
enfim, dívida externa que a Argentina tem depois de 2 renúncias consecutivas muito próximas, né? Primeiro do ministro Martín Guzmán, que liderou a pasta desde o início do governo Fernandes, e aí depois Silvina Batax, que havia sido nomeada, mas também não deu conta de segurar as rédeas, porque a crise política também é muito grande na Argentina. No entanto, Mônica, como você disse, é uma relação econômica entre países, Brasil e Argentina, que é inevitável. Então, a Argentina ruim puxa o Brasil para baixo. Se a Argentina estiver em alta, o Brasil também sobe. Então, assim, embora de fato a Argentina esteja numa situação muito complicada, o que a gente quer é o bem dos nossos hermanos, né? Para usar aquele termo bem clichê. O que a gente quer é o bem dos nossos vizinhos, porque é também o nosso bem, né, Mônica? É óbvio, nessa conversa, inclusive, quer dizer, pelo que eu apurei, né, houve justamente isso, quer dizer, há uma possibilidade de retomada de relações, e nunca foram cortadas as relações, mas de tentar melhorar essas relações, mas é preciso também que sejam, que apareçam vantagens, né, coisas boas para empresas brasileiras, para brasileiros que queiram fazer negócio com a Argentina, é facilitar os negócios e não dificultar os negócios, mas tem que ter uma vantagem para os dois lados. O Brasil também tem que, por exemplo, quando você financia a construção de um gasoduto na Argentina, você pega o nosso dinheiro, bota lá, mas em troca você vai ter gás abundante e mais barato para o Brasil no futuro, né? Nada é feito porque somos bonzinhos, tudo é feito numa estratégia econômica, numa estratégia de energia também, de suprimento de energia. Então é tudo uma troca. E é essa troca que eles querem incrementar. Claro que para o eu sempre brinco, né, a gente precisava ter um pouco mais, né, Carla, de autocrítica, porque ficam essas frases e esses clichês: "Nossa, o Brasil vai virar uma Venezuela. Nossa, o Brasil vai virar uma Argentina". Eu acho que talvez, muitos argentinos devem temer que a Argentina vire um Brasil, né, com a miséria que tem, com o tamanho do fosso social que nós temos, que não existe lá. Então vamos fazer um pouco de autocrítica antes da gente ficar falando mal, dos outros. Podemos falar mal dos outros, mas temos que fazer a nossa autocrítica, nos olharmos no espelho também, né, Carla? Oh. Mas o fato é que os 2 países que enfrentam dificuldades se sentaram agora para conversar, algo que há muito tempo não acontecia, não desta forma, Carla.